Luciana? Então, vamos lá. Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos todos agradecer imensamente a Jesus, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidas presencialmente, com vocês aí do outro lado, virtualmente. Vamos reforçar essa corrente de estudo para que possamos, a cada dia, estarmos mais receptivos a toda essa energia positiva que nos conclama a transformação interior através do conhecimento. O conhecimento da doutrina dos espíritos. Cada um tem a sua crença, catolicismo, evangélico, protestante, enfim. E nós estamos aqui reunidos em torno da doutrina dos espíritos. E nos sábados, um sábado sim, um sábado não, nós estamos reservando para esse estudo em conjunto, presencial para o nosso grupo de estudo e virtual também para o nosso grupo de estudo que nós resolvemos abrir para aqueles que não podem, apesar de estar no nosso grupo, não pode estar presencialmente. Então nós pedimos muito a Jesus que traga para nós neste momento e que estejamos receptivos ao equilíbrio, que possamos estar assim sintonizados nessa grande luz de amor e de energia que favorece as nossas amizades, que fortalece a nossa amizade, que fortalece o nosso coração em busca dessa transformação que a doutrina dos espíritos nos coloca, onde fora da caridade não há salvação. E que sejamos generosos primeiro conosco mesmo, colocando no nosso entendimento as leis do Pai, mas esse Pai de amor e de bondade, que veio através do nosso Mestre Jesus, nos trazer exatamente aquilo que devemos colocar em nossas vidas para sermos merecedores do reino de Deus. E assim, nós iniciamos o nosso estudo, pedindo e agradecendo por essa espiritualidade do Centro Espírita Camille Flammarion de Cambará, que sempre está a nos envolver, a nos intuir e a nos fortalecer, nos conclamando ao fortalecimento. E assim, com essa gratidão no nosso coração, nós iniciamos mais uma vez o estudo do Livro dos Espíritos. E esse estudo, né, hoje, se vocês quiserem me interromper, gente, eu quero deixar bem claro, né, que eu sempre falo para vocês, eu não sei falar, não sou
Não? Voltou aí, gente? Tá ok? Não, tá ok, porque eu que coloquei, que caiu e já vai voltar. Ah, tá, já, então tá. Mas aí Alguém poderia dizer aí se tá ok, gente? Vânia? Luciana? voltou. Voltou? Pra mim, não. Não? Vou sair e entrar de novo. A Vânia Ah, voltou. voltou? Então vamos lá, gente. Nós já fizemos a nossa prece inicial. Nós já fizemos a prece inicial. Já. O som tá ótimo. Então, Tá? Então, Então tá bom. Então o som tá bom, tá. Então, gente, se alguém daí quiser interromper, ou Carlos, se quiser sentar um pouco mais para cá. Ah, então tá. Então, a doutrina dos espíritos, como a gente sabe, eu estava falando uma coisa, né? Que eu não sou palestrante, eu sou anotante. Então, eu vou pegando os textos, vou juntando, tá? E daí eu vou falando. Então, por isso que eu preciso ler, senão não sai nada. Mas vamos lá. A doutrina dos espíritos, então, surgiu com uma invasão organizada dos espíritos superiores. E, que fique muito claro, lá naquela época, 1840, 1845, houve toda aquela invasão organizada de barulho, de bater mesa, de aparecer as coisas e tal, da espiritualidade. Então tá. Para quê? Por que houve essa invasão organizada dos espíritos? Mas será que houve só naquela época? Não, sempre houve manifestação espiritual. Mas por que ostensivamente naquela época? Para alertar, para nos alertar, para atestar sobre a vida espiritual e nossos objetivos maiores de existência. Não é só isso aqui, existe um objetivo maior, certo? Então, nós vamos iniciar, igual eu coloquei lá, né? Vamos começar do começo, por quê? Porque a gente precisa saber exatamente como que surgiu, então, a doutrina dos espíritos, como que a gente conhece, como conhecemos hoje. E a gente vem estudando, tá? Já há algum tempo, outras coisas, né, sobre a doutrina, e daí veio esse interesse em nós iniciarmos pelo Livro dos Espíritos, porque conforme a gente vai vendo, abarca um monte de coisas, de situações, de ensinamentos e tal. Então, eu também vou colocar novamente o que eu coloquei da outra vez, que muitas vezes a gente fala assim, vou assistir uma live, vou ficar lá parada em frente o notebook, em frente ao celular. Liga o celular, faz o que você tem que fazer. Muitas vezes a pessoa no sábado tem que limpar a casa, tem que fazer isso. Liga o celular, liga o notebook, deixa lá e vai ouvindo. Enquanto isso, você vai fazendo suas coisas, vai limpando o armário, vai, né, fazendo comida, lavando louça. Então é isso que a gente fala, mas não vamos deixar de ouvir, porque muitas pessoas, lógico, tem assim, aquela coisa de, eu vou ficar parado, eu não aguento, não precisa ficar parado, né, Adilson? Coloca lá e vai escutando. Vai fazendo o que tem que fazer. Então, essa é uma dica que a gente sempre procura dar, principalmente quando é estudo, tá? E, para iniciar, nós vamos agradecer muito a direção aqui do Centro Espírita Camille Flammarion, né, que sempre acolhe as nossas ideias, as nossas inspirações a respeito dos estudos. E vamos começar dizendo que foi em 1854 que o grande pedagogo, professor Rivail, nome verdadeiro de Allan Kardec, ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes. Notícia trazida pelo seu amigo Fortier. E era um magnetizador. O que é um magnetizador? Magnetizar é como emanar de si uma energia para uma pessoa ou um corpo material. Algumas pessoas têm esse dom muito forte em si mesmos, promovendo muitas vezes até a cura. E algumas têm também muito forte e a usa para transmitir energias negativas.
e muitas vezes nem se dá conta. Então, nós precisamos ter muito cuidado porque a força do nosso pensamento, gente, é uma coisa que muitas vezes a gente não se dá conta do alcance dele e do que nós podemos fazer com o nosso pensamento, não só para os outros, mas para nós mesmos. Então, essa coisa de pensar negativo, né? Então, vamos pensar, estar sempre pensando positivo e tal. E Kardec tinha uma relação de amizade com o Sr. Fortier, em razão de estudarem juntos sobre o magnetismo. Fortier lhe disse, quando trouxe a notícia das mesas girantes, que não somente se podia fazer girar uma mesa magnetizando-a, mas também se podia fazê-la falar. Fortier diz a Kardec, olha, você interroga a mesa e ela responde. A mesa, tá? Porque eles, naquele momento, ainda não sabiam explicar como que se dava aquelas manifestações, como que a mesa respondia as perguntas. E o pedagogo, o professor Rivail, respondeu, isso é uma outra questão. Eu só acredito nisso que está me falando quando eu ver que uma mesa responde pergunta. E quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, olha, que Kardec não era bobo, nem nervos para sentir, ou nervos para sentir. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula. Essa foi a primeira colocação quanto à notícia recebida do Sr. Fortier sobre aquilo que estava acontecendo em todos os salões parisienses, sobre as mesas girantes, que até então era simplesmente mesas girantes que falavam. E aquilo que acontecia naqueles salões da França e Europa, no geral, ninguém entendia direito. Ninguém estava entendendo, mas estavam tirando proveito, fazendo perguntas, tirando até então um proveito positivo ou negativo. Depende. Porque muitas vezes os espíritos, a gente sabe disso hoje, pode, através de um médium que não é um médium sério, né, um médium que tenha caridade dentro do coração, fazer as pessoas fazerem coisas que levem a tristezas. Desde a época de Jesus já existia, né? Sim. Pela passagem que a gente vê daquela moça, que parece que ela era divina, e várias pessoas usavam aquele poder dela, né? Isso. A Bíblia, o Evangelho, explicava isso, né? Que eram os oráculos que eles falavam. Jesus chegou e né, colocou a mão sobre ela, ela não sabia fazer mais nada. Uhum. Né? Então, na verdade, a gente já sabe da existência, que todo mundo fala que a África é o berço da civilização. E desde lá, a espiritualidade já, como que eu posso dizer assim, já vinha e direcionava a sentimentos em relação à vida, em relação à espiritualidade. Desde aquela época, se a África é o berço da civilização, desde essa época a gente já sabe que havia comunicação, eu não vou falar entre os mortos, que havia comunicação do lado de lá com o lado de cá, certo? E ali Kardec, naquele momento, onde os espíritos se utilizavam das mesas, o que ele fez? Ele duvidou que ali tinha uma mesa falando com você. Então, o senhor Fortier, ele descartou aquela ideia e não foi lá nos salões ver o que estava acontecendo. No entanto, no ano de 1855, o senhor Carlotti, um amigo de há 25 anos, falou sobre os fenômenos durante mais de 1 hora com o professor Rivail, que é Allan Kardec. Porém, o Dr. Carlotti era um entusiasta diante de todas as ideias novas. Olha que coisa. Então, Rivail, ou o professor Kardec, nome que adotou para a publicação dos livros da doutrina dos espíritos, apesar dos espíritos, apesar de reconhecer nele
as qualidades que caracterizavam uma alma grande e bela desse senhor que chegou nele, o professor Rivaio desconfiava da sua exaltação. Porque tudo para ele era maravilhoso. Toda ideia nova para ele era maravilhosa. Então ele ficou meio assim, né? Mas Kardec comenta em seus livros que o Dr. Carlotti foi o primeiro a falar da intervenção dos espíritos através das mesas. Olha que interessante. E contou tantas coisas surpreendentes, longe de o convencerem, aumentou as suas dúvidas sobre esse fato, que vinha ocorrendo muito ostensivamente. Esses fatos dessas mesas, gente, acontecia corriqueiramente. E o povo adorava, né? Porque os espíritos davam respostas através das mesas. Tinha até, eu não sei se é esse daí, que fazia ilusionismo. Né? Ilusionismo, com isso. E depois o Kardec provou que não era. Não era, que era. Isso. Então, em maio de 1855, o professor Rivaio ou Kardec esteve em casa da senhora Roger, médium, com o senhor Fortier, ele foi lá. Que, relembrando, era um magnetizador, né, como eu falei ali no início. Ali encontrou o senhor Fortier e a senhora Pliny Mason, que lhe falaram dos fenômenos no mesmo sentido que o senhor Carlotti, ou seja, de uma forma entusiasta, mas num outro tom. O senhor Fortier era funcionário público de certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Então, era a terceira pessoa que veio falar com Allan Kardec das mesas girantes, tá? A sua linguagem era pausada, esse Fortier, isenta de todo entusiasmo, como do senhor Carlotti, que nós acabamos de mencionar. E daí produziu em Kardec uma impressão assim curiosa. Agora chamou a atenção dele. Falando daquela forma, aquele homem sério, né? E a convite do senhor Fortier, o professor Rivaio foi assistir às experiências que eles realizavam na casa da senhora Pliny Mason. A primeira ocorreu numa terça-feira de maio de 1855, às 20 horas. Foi a primeira vez que Kardec participou de um trabalho, digamos assim, mediúnico. Tá? Foi aí, pela primeira vez, Kardec dizendo, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que não dava campo para a dúvida. O codificador relata ter visto também, na mesma reunião, alguns ensaios de escrita mediúnica em uma ardósia com o auxílio de uma cesta. A respeito da reunião, na casa da senhora Pliny Mason, disse Kardec, minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquele fenômeno, ali que ele estava vendo, havia um fato que devia ter uma causa. Ao cientista, pedagogo, cientista, né, ele. Tinha que haver uma causa para aquelas mesas fazer aquilo. Para aquela cestinha escrever, tinha que ter uma causa, tá? Entrevi sobre essas aparentes futilidades, como era tratado pelo povo lá de Paris, né, em todo lugar que estava acontecendo isso, muitas vezes, e até mesmo como uma espécie de divertimento, que por trás disso tudo, alguma coisa de sério existia. Era como que a revelação de uma nova lei, de uma nova situação, para a gente pensar, para a gente analisar, que a mim mesmo prometia aprofundar. Não descartar, porque muitas vezes a gente se encontra diante de algo novo e a gente quer o quê, né, Jocely? Vamos descartar isso aí, vamos deixar de lado, não é verdade? Ele não, ele viu, a hora que ele viu, peraí, como que essas mesas, como que essa cestinha está fazendo isso? Ele falou, vou ver o que tem aí, né? Alguma coisa tem aí. E em um dos encontros da senhora Pliny Mason, lá na casa dela, o professor Rivaio conheceu a família Baldin,
que realizava também em sua casa sessões semanais. Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, mas pela observação daquilo que acontecia no momento, 1855, do que pelo efeito das mensagens recebidas. Ele ficou de olho, o que estava acontecendo ali? Como que a cestinha, a gente falou da cestinha escrevida? Como? Porque os médiuns colocavam a mão na cestinha e ela... entendeu? Isso quem falou foi Kardec. E assim, o professor Rivail, o Allan Kardec, aplicou a nova ciência, então, ali, que estava iniciando, para ele, o método experimental. Ele assim escreveu: nunca formulei teorias preconcebidas, mas sim observava atentamente o que estava acontecendo, comparava, deduzia as consequências dos efeitos e procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão, todo o entendimento da questão. Como está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? O que está por trás disso? Não é simplesmente olhar e ver o que escreveu. Escreveu isso. Não, mas por que está escrevendo isso? Uma noite, um espírito amigo veio e deu uma comunicação em especial para o professor Rivail, através de uma médium, e se identificou como Z, o espírito se identificou como Z, dizendo ao professor Rivail que eles foram conhecidos um do outro em uma existência anterior, quando, aos tempos dos druidas, viveram junto nas galhas. Nessa encarnação, o professor chamava, nessa encarnação lá que os dois se conheceram, que o espírito veio dar notícias para ele, o professor chamava Allan Kardec. O Rivail, lá nessa encarnação, chamava Allan Kardec. O incentivo recebido por essa mensagem desse amigo espiritual se identificando como Z naquela noite, levou o professor a aceitar a tarefa de pôr em ordem 50 cadernos de comunicações diversas recebidas nas reuniões daquela família. Eles já tinham recebido 50 cadernos de informações sobre a espiritualidade. Vejam. E o que eles fizeram até então? Não. Antes do Kardec começar a sua experiência, a sua pesquisa, eles já tinham recebido 50 cadernos de mensagens. Só que nenhum deles, ali daquele grupo, resolveu pesquisar a fundo de onde vinha aquela mensagem, por que vinha, o que estava acontecendo, mas por quê? Eles recebiam e a médium recebia, vinha a intuição e ela estava ali. Entende? Psicografando. Tá? Esse grupo era formado, esse grupo que recebeu esses 50 cadernos de mensagens, era formado pelo senhor Carlotte René, Tailândia, e mais algumas pessoas que eu nem consigo pronunciar o nome, e o Didier. 4 pessoas. O professor, então, tomou os cadernos, anotou-os com cuidado, suprimiu as repetições, ou seja, ele foi pegando aquelas mensagens recebidas. O que o celular de todo mundo? Que está fazendo chamada de vídeo no grupo. Todo mundo. E ela
Ela não sabe como que entra. sabe? Tá. Aí, o que aconteceu? O professor, então, vamos voltar aqui, pegou aqueles 50 cadernos, começou a ver as mensagens, aquilo que estava muito repetido, ele tirou, para ele ver, né, o que essa espiritualidade está querendo nos dizer. Porque daí eles já estavam cientes que eram espíritos que estavam transmitindo as mensagens e não eram as mesas que falavam. Eles já estavam cientes disso, certo? Então, ele tirou as repetições e pôs em ordem cada ditado, cada relatório de sessão que eles realizaram. Colocou tudo em ordem, Kardec. Assinalou depois as lacunas a preencher, as obscuridades, para aclarar a ideia do que é que eles estavam tentando fazer, as lacunas, e preparou algumas perguntas daí, para fazer para a espiritualidade. Deixa que eu já falei para ela, desculpa, para ela clicar que eu mandei para ela o link de novo. Senão ela não vai deixar a gente escutar. Mas o Kardec, foi muito necessário, porque tinha crédito intelectual. A família dele era de intelectuais. Né? Se fosse um leigo feito eu, talvez, ele foi utilizado nos 50 livros que a família já tinha. Isso, já está. Se ele fosse divulgado, não era muita coisa. Mas como foi Kardec, cientista, pesquisador, pedagogo, aí teve dois pesos, duas medidas. Né? No caso, para a divulgação da espiritualidade em si. Mas é que a missão era dele, né? Era dele. Não, mas eu sou um bandista. E você está falando de energia negativa, a energia negativa que está sempre ligada são os eguns. As pessoas falam, não, Exu não faz mal, Exu não faz mal. Quem faz mal são os eguns que se passam por Exu. Certo. É onde capta essa energia negativa. Uhum. Mas assim, em relação a Kardec, o que a gente observa mais é o seguinte, muitas vezes, quantas pessoas que vêm aqui no centro, ouvem os ensinamentos, continuam sentadas e não pegam um livro, não lê. Você vai perguntar assim, quanto tempo faz que você frequenta o centro? Ah, faz 30 anos. Você leu o Livro dos Espíritos? Não. Leu o Evangelho? Ah, algumas partes. Ah, você leu o que é o Espiritismo? Tem esse livro? Existe? Você leu a Gênesis? Nossa, muito complicado. Comecei a ler Deus o livre. Talvez Não, então, mas aí, o que acontece nisso tudo, tá? A pessoa faz 30 anos que está aqui, não leu as obras básicas, né? Então, aí não é uma coisa assim, é que Kardec era... Não. Porque, veja bem, você está falando, eu sou o Adilson, eu poderia não fazer o que Kardec fez, mas você está aqui estudando. Tem 7 pessoas aqui com a gente ouvindo. É um estudo, é uma coisa simples. A gente só está querendo, assim, apesar da gente passar uma tarde maravilhosa entre amigos, falar sobre isso que nós, espíritas, sabemos. Mas nós estamos iniciando um estudo, vamos chegar numa coisa mais assim. Então, quer dizer, nós que estamos interessados no estudo, seríamos assim... Se Kardec tem 1000% de poder de observação, de pesquisa, de tal, nós estamos pelo menos com 1% querendo saber, peraí, mas o que está acontecendo? Você entendeu? Porque tem muita gente que não tem essa coisa de, não, mas eu quero me aprofundar na doutrina dos espíritos. E vou falar uma coisa para você, Adilson. Tem muito católico também, protestante, evangélico, que frequenta a religião e não sabe nem quais são os princípios básicos das religiões deles. Por quê? Minha mãe ia, minha avó, minha tataravó ia, minha avó, minha bisavó ia, minha avó vai, minha mãe vai, eu vou também. Eu tive que fazer primeira comunhão, isso aqui. Entenderam? Mas você pergunta assim, quais são os princípios básicos sobre o que ela está embasada, a doutrina católica? No catolicismo. Sobre o que está embasado o evangélico? As pessoas não sabem. Sim, porque realmente... Entende? Então... A igreja é uma coisa. Agora... Agora você ainda sabe uma. Eu falo assim, eu vou pegar a Bíblia, eu vou estudar
Nem que conta, você que conta. Nossa, o Mário Celso está aqui também. Da religião. Que legal. Angélica Gomes também. Então, as pessoas precisam ter esse interesse, porque se a gente está numa religião, nós precisamos ter o interesse. O que é que essa religião quer me... Então, Kardec, vejam que os outros simplesmente receberam 50 cadernos com informações da espiritualidade. Agora, o que Kardec fez? Foi lá, leu os 50 cadernos, aí ele falou assim, bom, já que a espiritualidade está respondendo perguntas, eu vou fazer as minhas perguntas. Mas fez num sentido global para o ser humano, não só para o bem dele, para o bem próprio, mas num sentido, porque aí entra, porque ele era um pesquisador, porque ele era um cientista, ele era um pedagogo, tá? Então a gente precisa tá bem assim, ligado quanto aos nossos interesses dentro da nossa religião. Porque, igual você falou, que você é um bandista, por exemplo. Mas eu tenho certeza que você lê livros... Na verdade, eu sou espiritualista. Espiritualista, tá. Mas você me falou algumas coisas, acabou de me dar 2 exemplos aí de coisas que talvez uma pessoa que frequenta a Umbanda não saiba. Não. Entende? Eu leio muito. Então, você lê como você é espiritualista, você lê da Umbanda, lê da doutrina dos espíritos, tal. Então, quer dizer, nós estamos com conhecimentos. Estamos buscando. Por menos que nós sejamos um pedagogo, né? Mas nós estamos buscando. Né? Então, até então, as sessões na casa do senhor Baldim não tinham nenhum fim determinado. Até a chegada de Kardec, aquelas sessões não tinham nenhum fim determinado. Com o professor Rivaio, isso mudou. Rivaio, ele comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas, que eram respondidas também do outro lado, com precisão, profundeza e de modo lógico. Então, ele fazia perguntas metódicas, ele fazia perguntas profundas e tinha respostas profundas, tinha respostas lógicas diante daquilo que ele estava perguntando. Então, desde esse momento, as reuniões passaram a ter caráter diferente. E os assistentes sérios tomaram vivo interesse pelo trabalho. Andréia, olha como a espiritualidade trabalha a nosso favor e Deus é perfeito. Né? Sim. Teve todas as pessoas que já eram médios, que foram atrás do Kardec para tentar convencê-lo da espiritualidade para ele pesquisar. Porque ele não era médico, ele não acreditava Isso. Ele não acreditava em nada após a morte, ele era um cientista. Os outros escutar, que senão eles não escutam. Né? Não, senão o povo não escuta o que você está falando. Então, teve todo esse trabalho da espiritualidade para ir atrás do Kardec, para ele divulgar a doutrina dos espíritos. Não, isso, vai. Disso, fala de novo aí para todo mundo escutar o que você falou. Vai, pode falar. Fala, é a Lília aqui, gente. Então, como a espiritualidade trabalha a nosso favor e Deus é perfeito. Sim. Porque teve todos os médiums, as pessoas naquela época que eram médiums, que já recebiam comunicação dos espíritos, que nem você disse, já tinha 50 cadernos escritos através da espiritualidade. Isso. E aí foram
atrás do Kardec, porque ele era o missionário para divulgar a doutrina, né? Para fundar a doutrina dos espíritos. Quer dizer, a doutrina... a doutrina dos espíritos. E aí, ele não era médium, ele não acreditava em espírito, ele não acreditava em vida após a morte. Ele, que nem o Adilson falou, ele era um cientista, um pesquisador e um professor, um pedagogo. Isso. Então, foram atrás dele, que já estava programado isso, para ele desvendar. 3 pessoas foram falar com ele. Sim. Até que despertou nele o interesse. O interesse de ir atrás. Então, isso é uma constatação que a gente precisa estar muito, assim, ciente de que nada vem de graça. Nada vem de graça. Tá? Então, muitas vezes a gente quer assim, eu quero ver um milagre. O milagre está acontecendo todo dia, nasce o sol, uma flor, né? E que mais de milagre que a gente quer? Para a gente acreditar? A gente praticamente morre quando a gente está dormindo. Né? Se alguém quiser vir, ou sei lá o quê, depois a gente acorda. Que mais milagre do que esse? Né? E é interessante que, a princípio, o professor Rivai tinha em vista apenas a sua instrução. Mais tarde, quando viu que aquilo formava um conjunto de explicações sobre a vida e sobre a sua imortalidade, e tomava proporções de uma doutrina, teve o pensamento de publicar. Então, a doutrina não é de Kardec, né? É aquele tal negócio, muita gente fala, a doutrina de Kardec. Não é de Kardec. Olha o esforço da espiritualidade superior, derramando ensinamentos. Bem claro no livro, né, André? No livro dos Espíritos. Isso. Ele fala que o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos. Ele fala dele. Só foi mediação. Isso tudo que disse até agora, a gente está na biografia de Allan Kardec, tá? Então, isso para termos uma noção, ou simplesmente para relembrar como tudo começou. Agora, para entender a doutrina dos espíritos, é preciso estarmos conscientes que 2 elementos, ou, se quisermos, que 2 forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Se a gente não se dá conta disso, fica difícil de entender, e nós vamos ver por quê que fica difícil de entender. Então, da ação simultânea desses 2 elementos, nascem todos os fenômenos que a gente vê. Já imaginaram isso? Não é lindo isso? E daí, eles se tornam explicáveis. Agora, se analisarmos os fenômenos, tirando o elemento espiritual ou material, podemos facilmente dizer que é um fenômeno, que é um milagre, e se torna inexplicável. Tá difícil de explicar, Karen? Não? Tá difícil de explicar? O que as pessoas falam quando tá difícil de explicar? É um milagre. Fica mais fácil, né?